Um bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje iremos dar continuidade com os polinômios interpoladores, de modo que hoje iremos trabalhar com o método de Newton, ok? Para isso, nessa aula eu preparei a apresentação, né, com o método e as principais referências que foram utilizadas. De modo que, para obtermos a forma de Newton da interpolação, precisamos inicialmente definir algumas funções, ok? De modo que, para a construção do polinômio de interpolação, pelo método de Newton, precisamos da noção de diferença dividida que vimos na aula anterior. Para tanto, consideremos que a minha função f de x seja contínua e que, além disso, ela possui a derivada contínua no intervalo fechado AB e que os pontos de x0 até xn sejam um ponto distinto no meu intervalo. Certo, gente? Então, vamos inicialmente partir da definição de diferença dividida de ordem 1 de f, da minha função f de x. Assim, eu tenho que a diferença dividida de ordem 1, ela vai ser quem? Vai ser a diferença dividida de ordem 0 de x menos a diferença dividida de ordem 0, né, da minha função x0. Tudo isso dividido por x menos x0. Então, de modo que a minha função, que essa função aqui, f de x, ela vai estar definida no meu intervalo AB com x diferente de x0. Então, podemos isolar o valor da minha função f de x, que esse f de x ele vai ser justamente a minha função, essa parte aqui, porque lembre-se que a minha diferença dividida de ordem 0 é justamente a função no ponto, ou seja, o valor. Como aqui eu estou trabalhando com x, isso aqui torna-se a minha função f de x. Então, eu posso reescrever essa expressão aqui, de modo que eu tenho que será f de x é igual a x0 mais x menos x0 vezes o valor de diferença dividida, né, de x0 até x. Então, vou partir desse primeiro princípio aqui para a gente definir o método de Newton. Então, de modo semelhante, eu tenho para a diferença dividida de segunda ordem. Então, eu tenho que a diferença dividida de segunda ordem é quem? É igual a f de x0, né, que é a diferença dividida de ordem 1, menos f de x0 x1. Tudo isso que a minha função, além disso, né, eu tenho que dizer que a minha função está definida nesse intervalo aqui. Para x diferente de x0 e x diferente de x1. Ok? Partindo daqui, fazendo algumas manipulações algébricas, eu chego que f de x é igual a f de x0 mais x menos o ponto x0 vezes f de x1 de x0 x1, que é a diferença dividida, né, de ordem 1 para os pontos x0 e x1, mais x menos x0 vezes x menos x1, tudo isso vezes a diferença dividida de terceira ordem desse valor aqui. Ok, gente? De modo geral, a partir de definição que eu tenho de diferença dividida de x0 até x, obtemos que a diferença dividida de x0 até x, ela será a diferença dividida de x0, preste atenção que aqui é xn menos 1 até x, menos x0 de x1 até xn. Então, tudo isso dividido por x menos xn, e a minha função vai estar definida no valor aqui, que eu tenho que para x, diferente de xk,
com k variando de 0 até n, ou seja, nenhum valor aqui será igual ao valor de x, para não correr o risco de eu ter uma indeterminação. De modo que eu posso fazer isso pelaquela observação que eu coloquei na aula anterior, no final da aula anterior, que podemos tirar qualquer dois pontos para construir a diferença dividida de uma função, e não necessariamente o primeiro e o último, tá? Então, eu usei isso aqui e também usei esse fato nos outros nas outras funções que foram calculadas. Então, a partir disso, eu obtenho essa expressão aqui para x. Então, assim, eu tenho que f de x, fazendo as manipulações aqui, né? Tenho que f de x vai ser quem? F de x0 mais x menos x0, vezes a diferença dividida de ordem 1, mais f de x menos x0, vezes x menos x1, vezes a diferença dividida de primeira ordem, né? Segunda ordem, aliás, daqui. Então, essa aqui vai ser a minha expressão geral a partir disso daqui. Ok, gente? Essa expansão, né, na realidade, de f de x, serve de motivação para definir o seguinte polinômio Pn de x, que vai ser esse polinômio aqui, que é denominado polinômio de interpolação de Newton. Ok? Então, essa expressão aqui, ela é denominada polinômio de interpolação de Newton, que é o polinômio de interpolação da função y igual a f de x sobre os pontos x, 0 até xn, isto é o meu polinômio Pn de xk, que é igual a f de xk com k variando de 0 até n. Ok, gente? Então, note que a diferença entre o desenvolvimento de f de x e de p de x está apenas no final do termo da expressão, ou seja, apenas na primeira para x e na outra xn. Então, a diferença da minha expressão f de x, a diferença da minha função aqui, para a expressão do meu polinômio, é justamente esse aqui, esse último termo. Aqui eu tenho xn e aqui eu tenho x. Os resultados utilizados na construção do polinômio de interpolação na formação da forma de Newton são os primeiros valores em cada coluna da diferença dividida. Isso aqui vai ficar melhor quando eu for mostrar nos exemplos, tá? Então, embora temos que construir toda a tabela, pois os valores não independem um dos outros, ou seja, eu tenho que construir toda a tabela de diferença dividida, ok? Então, vamos aqui para um exemplo, ver como é que funciona o método de Newton, ok? Então, dada essa tabela, eu quero calcular minha função no ponto f de 1, usando o polinômio de Newton. Então, para isso, eu vou ter que construir a minha tabela de diferença dividida. Então, vamos lá. Lembrando que na primeira coluna são os valores do ponto, a minha segunda coluna são os valores da função, ou seja, aqui é a diferença dividida de ordem 0, aqui é a diferença dividida de ordem 1 e aqui é a diferença dividida de ordem 2. Então, quem é a minha primeira diferença dividida de ordem 0? Vai ser 8, né? Menos 15, então, ou seja, é a função f de x1 menos f de x0. Tudo isso dividido por quem? Por x1 menos x0, que é 0 menos 1. O resultado dessa manipulação já vai dar certo. De modo que, por mais que a gente não vai precisar desses primeiros termos, desses valores aqui, a gente tem que calcular toda a tabela. Então, vamos calcular o segundo valor aqui. Então, vai ser x2, a função no ponto x2, que é menos 1, menos 8. Tudo isso dividido por quem? Pelo ponto
x2 menos x1, que isso aqui é igual a menos 3. E por que tem que calcular toda a tabela? Porque a gente vai usar esse valor aqui agora. Tá, gente? Então, eu fico que a diferença dividida de ordem 1, na realidade vai ficar menos 3, menos a minha diferença dividida de ordem, que a gente calculou aqui, né? x0 menos 1. Então, vou ficar com menos 3 menos 7, isso aqui é igual a 1. E isso aqui eu vou ter os pontos. Aqui na realidade agora eu estou agrupando de 2 em 2. Então vai ficar x2 menos x0. Isso aqui dá igual a 1. Então, eu chamei a atenção aqui e destaquei em vermelho justamente porque para a construção do polinômio de Newton só vou precisar desses valores aqui, ó, que eles estão na primeira linha aqui dessa minha coluna. Então, só vou precisar desses valores, ok? Então, vamos lá. Meu polinômio de grau 2 de Newton, ele vai ser quem? Vai ser f de x0 mais a minha diferença dividida de ordem 1 vezes x0 menos x menos x0 mais a minha diferença dividida de ordem 2 vezes x menos x0 vezes x menos vezes x1. Então, observe que aqui eu vou pegar todos os valores, ou seja, 15 menos 7 vezes quem? X vezes o ponto x1, que é menos 1, mais 1, que eu encontrei aqui, vezes x menos x1, desculpa, x0, vezes x vezes x1, que é 0. Então, fazendo a manipulação, eu chego nesse polinômio aqui, e calculando a minha função no ponto 1, eu tenho que, aproximado, né, pelo meu polinômio de grau 2 aqui, eu tenho que esse valor aqui é igual a 3. Observe que a gente já tinha feito, na realidade, esse exercício. Então, foi só para mostrar que o polinômio de interpolação é único. Por quê? Porque mesmo usando um outro método, o resultado aqui do polinômio tem que ser o mesmo. Então, era o que eu queria chamar a atenção, porque essa tabela aqui, basicamente, a gente já usou, né, para calcular o polinômio de Lagrange. Então, eu queria mostrar isso. Então, tanto utilizando o método de Lagrange como o método de Newton, chegamos no mesmo polinômio. Então, a tabela a seguir será mais um exemplo. Eu tenho que ela apresenta a velocidade, né, de uma queda de um paraquedista em função do tempo. Então, eu tenho o tempo em segundos e a velocidade em centímetros por segundo. Estime o valor da velocidade no instante de tempo t igual a 10, utilizando uma tabela polinômio de grau 3 pelo método de Newton e de a tabela de diferenças divididas. Nesse caso aqui, iremos utilizar o VCN, tá, gente? Então, para isso, a gente vai utilizar o nosso programazinho lá, né, o VCN. Então, quando aqui no VCN, o que a gente vai ter? A gente vai ter que procurar a interpolação. Aí a primeira opção é de Gregório Newton, que não vai ser, tem Lagrange. Então, a gente vai ter diferenças divididas. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Mas não queremos trabalhar com 5 pontos, iremos trabalhar com 4 pontos, porque o polinômio que ele pede na questão é um polinômio de grau 3. Então, a gente só precisa de 3 pontos. Então, eu vou escolher os pontos 3, 5, 7 e 20, que vai dar 23, 2000
de 300, 3.090, 3.940 e 8.000. Então, de modo que como eu quero calcular na função do ponto 10, então a gente calcula. Então, aqui, utilizando o VCN, ele não dá o polinômio. Porém, lembre-se que a definição que eu mostrei, acabei de mostrar, é que a gente vai precisar de quais valores? A gente vai precisar de 390, 8.75 e o valor de menos 95,6636. Tá? Aqui ele já dá o valor interpolado no ponto, ou seja, como eu calculei o valor de 10, então esse aqui já é o resultado que a gente desejava, ok? Então, o valor interpolado, né, que a questão pedia, no instante de t igual a 10, ele já tem a minha velocidade por centímetros por segundo. Vai ser 5.245. O que eu quero agora é construir o polinômio. Então, de modo que agora, para construir o polinômio, eu tenho o quê? Eu tenho, aqui eu só repeti, né? O valor da minha função de f de x0 mais esse aqui é o valor de diferença dividida, ou seja, o primeiro valor aqui da coluna, da linha, né? Vezes x menos x3, mais, utilizei esse valor aqui, que é de 8,75, tá aqui, mais aqui a questão da definição, né? X menos 3, vezes x menos 5, que é os pontos x0 e x1, mais o meu valor aqui, né, de menos 95,66, 37 aproximadamente, vezes quem? Os pontos, que são quem? X menos x0, x menos x1, x menos x2. Então vai ficar 3, tá? Menos 5 e menos 7. Então, esse aqui é o polinômio que eu tenho. E eu tenho também aqui o meu valor da minha função aplicada no instante de t igual a 10 segundos. Então, esses eram os exemplos que eu queria mostrar, que eu queria ter trabalhado com vocês hoje. E esse aqui foram as principais referências que eu utilizei. E eu desejo para vocês uma boa tarde. Até a próxima aula, gente.